Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos início a um novo livro. O livro chama-se Gisele, a amante do Inquisidor, escrito por Mônica de Castro e ditado por Leonel. A sinopse do livro você vai encontrar no box de descrição, certo? Também peço que, em forma de gratidão, você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando e, se gostar do conteúdo, se inscreva. São pequenos atos que não custa nada para você e para mim significa muito, certo? Faz com que o YouTube indique o meu conteúdo para mais pessoas e faz com que o conhecimento chegue mais longe. Ok? Então agora vamos para o primeiro capítulo do livro Gisele. Prefácio. Todos nós temos algo de bom. Por pior que alguém possa parecer, basta que lhe prestemos atenção para descobrirmos que ninguém é totalmente despido de bondade. Alguns se afeiçoam apenas aos animais. Outros amam tão somente os filhos. Outros ainda procuram proteger seus comparsas. Todo sentimento sincero, ainda que direcionado aos mais empedernidos, revela a semente de bondade latente dentro de nós. Não existe no mundo quem não tenha praticado uma ação digna, por menor e mais insignificante que possa parecer. Não há aquele cujos pensamentos e sentimentos, por uma fração de segundo que seja, não se tenha voltado para seu irmão com uma pontinha de piedade ou arrependimento. E isso porque todos nós, sem exceção, somos dotados da centelha divina que nos acompanha desde a nossa criação. Alguns, mais ávidos e mais corajosos, aprendem com maior rapidez essa verdade e logo alcançam a paz interior, alcançando planos mais elevados de compreensão. Outros, mais embrutecidos, teimam em persistir, apegados a falsos valores de felicidade e se perdem nas vias do terror, infligindo-se sofrimentos e vicissitudes que poderiam ser contornados. Mas todos, inexoravelmente, estamos caminhando em direção ao mesmo objetivo. Todos almejamos crescer, aprender, ascender ao invisível de uma forma plena e segura, mas consciente, menos sofrida, mais verdadeira e amorosa. É para isso que lutamos, caímos e nos levantamos. É com esse objetivo que enveredamos pelo espinhoso caminho da descrença, da culpa, do orgulho, do desamor, da crueldade. Não são esses sentimentos aspectos negativos do caráter humano. São meras etapas necessárias à compreensão do verdadeiro amor. Muitas vezes é preciso conhecer o mal para que possamos valorizar o bem e aceitá-lo como verdade absoluta em nossos corações. Assim é a vida, desde seus primórdios. Em todos os tempos, todas as eras, todos os lugares, o homem vem travando furiosa batalha consigo mesmo, contra seus instintos, seus temores, seu orgulho. É uma luta constante, porque o maior inimigo do homem é ele mesmo, contra quem precisa constantemente lutar para impor, não pela força, mas pelo amor, a compreensão verdadeira da vida. É com esse sentimento que devemos entender as épocas mais negras da história, aquelas cujas lembranças nos causam arrepios e em que pensamos nada existir de bom. Em tudo na vida há um bem, ainda que só apareça o mal, porque o mal é mera ilusão. O que vulgarmente chamamos de mal não passa de uma falsa compreensão das verdades divinas. Quando realmente conseguirmos alcançar a magnitude dos desígnios de Deus, estaremos prontos para olhar o mal como algo que ainda é necessário, ao menos por enquanto, para que possamos realmente compreender o bem, porque o bem nada mais é do que uma singela consolidação das leis da natureza. A natureza não erra, nem é má, ela simplesmente existe.
simplesmente acontece. Assim também o bem. Ele existe dentro de nós desde a nossa criação e está apenas à espera do momento em que o façamos acontecer. Deus está sempre conosco, ainda que não o desejemos, ainda que não acreditemos nele, porque é infinito em amor e sabedoria, em compreensão e benevolência. Sabe de tudo o que necessitamos, antes mesmo que pensemos em lhe pedir, e sabe que não somos, em essência, nem maus, nem cruéis. Somos ignorantes e imaturos, mas inteligentes o bastante para reconhecermos quando é chegada a hora de abandonar a infância das trevas e aprender. Leonel. Prólogo. À medida que a chuva desabava pesada e grossa, Gisele subia a colina verdejante e escorregadia, parando por vezes para enxugar as pequeninas e abundantes gotas de suor, misturada aos pingos da chuva que desciam pelo seu rosto cansado. O vento soprava insistente e veloz, fazendo com que o corpo de Gisele envergasse para trás, dificultando-lhe a caminhada. Ao longe, trovões rebombavam furiosos, acompanhando os raios que faiscavam no céu tempestuoso. Efetivamente, Gisele estava no meio de uma tormenta e não tinha certeza se conseguiria seguir adiante. Em dado momento, parou e olhou para baixo, espantada com um tanto que já havia subido, sem nem se dar conta. Suas pernas começavam a doer, talvez em função do sofrimento que lhes fora impingido, e uma forte exaustão começou a tomar conta de todo o seu corpo. Só agora, seus músculos e ossos se ressentiam de tudo por que já havia passado. Mas não podia desistir, não agora. Diego lhe dissera que aquele era o caminho. Do outro lado da colina, o mar lhe acenaria com a liberdade. Abaixou a cabeça, contendo as lágrimas, e avançou mais um pouco. Não faltava muito agora, e tinha que prosseguir. Já perdera muito em sua vida, mas precisava viver. Devia isso a Ramon, que morrera para não ter que matá-la. Parou por instantes, olhos enevoados pelo pranto e pela chuva, e tornou a subir. Sentia-se só e desamparada, mais até do que quando estivera presa. Ramon estava morto, e ela não podia mais contar com Esteban. Ele a abandonara, o homem que fora o primeiro amante em sua vida e a quem chegara a amar como pai, virara-lhe as costas covardemente. Ou será que ele tinha algo a ver com tudo aquilo? Teria sido Esteban quem a delatara e depois, por medo e covardia, não ousara mais encará-la? Não sabia ao certo. Por diversas vezes, Esteban a alertara de que se ela fosse presa, nada poderia fazer para salvá-la. Não, ele não a traíra. Acovardara-se, temendo manchar seu nome e sua reputação, mas não acreditava que houvesse sido ele o autor daquela denúncia infame. Finalmente, alcançou o topo da colina e ficou estarrecida com a visão do outro lado. Era uma encosta íngreme e rochosa. Nada parecia com a grama verdejante por onde acabara de subir. Ao fundo, um imenso mar de águas revoltas se chocava contra as pedras, jogando a espuma branca a muitos metros de distância. A maré ia e vinha numa cadência aterradora, como se quisesse sugar todos os grãos de areia, as pedrinhas e as conchas que, inutilmente, lutavam para se agarrar às pedras incrustadas no chão arenoso. Por alguns momentos, Gisele ficou parada no alto da colina, paralisada ante aquela visão. Como é que Diego pretendia que ela entrasse naquele mar? O tempo não a estava ajudando, e havia encapelado o mar de tal forma que seria praticamente suicídio aventurar-se por aquelas ondas. As vagas eram gigantescas e se chocavam com violência contra as pedras, arrastando qualquer coisa que se insinuasse por ali. Durante alguns minutos permaneceu estudando o local.
As ondas não conseguiam chegar até o pé do rochedo, perdendo força poucos centímetros antes, mas seria uma travessia arriscada até a ponta do promontório, onde Diego lhe dissera que haveria um barco à sua espera. Gisele teria que conter o medo ante as gigantescas muralhas de água que as ondas formariam bem diante de seus olhos. Inspirou profundamente, tomando coragem, e pôs-se a descer, quase que rastejando pelas rochas. Ao menos parara de chover. Apesar de íngreme, a descida não era tão difícil como pensara, pois havia uma espécie de trilha natural marcando o caminho por onde deveria passar. Em poucos instantes, alcançou a praia. Não era propriamente uma praia, mas uma estreita faixa de terreno arenoso, e mais à esquerda, as pedras que se separavam a terra do mar. Subindo por elas, chegava-se a um caminho apertado e pedregoso, ladeando o penhasco e protegido pelas rochas à frente, que terminava num cabo largo e alto, fazendo como uma plataforma adentrando ao mar. Se conseguisse chegar ao final da montanha, teria que dar um jeito de subir pelas pedras e se abrigar na plataforma, onde então ficaria à espera do barco que a iria resgatar. De um lado e de outro, imensas paredes de pedra, com uma espécie de gruta mais ao fundo. Aquilo mais parecia uma garganta. Gisele ficou pensando que seria muito fácil armar-se uma emboscada ali e começou a sentir medo. Por que Diego a enviara para um lugar tão perigoso? Não teria sido mais fácil marcar o encontro numa praia mais afastada? Mas ele dissera que não, que seria arriscado. Minguez então já teria descoberto a fuga e teria colocado todos os soldados em seu encalço. E depois, como poderia ele prever aquela tempestade? Mesmo assim, algo não lhe soava bem. Olhando para a ponta do cabo, ficou pensando no barco que conseguiria chegar até ali com aquele tempo. O mar estava muito revolto. Era mesmo uma ressaca impiedosa. Que embarcação se atreveria a aproximar-se das pedras com aquelas ondas, arriscando-se a ser atirada contra as rochas e naufragar? Apurou os ouvidos, tentando escutar algum som. Nada, não ouvia nada, a não ser o barulho do vento e das ondas estourando com violência nas pedras. Começou a ficar nervosa, pensando no que deveria fazer. Subitamente, a ponta de um barco surgiu por detrás do morro, e Gisele suspirou aliviada. Era um barco pequeno, e ela imaginou que a nau que a levaria embora devesse estar ancorada um pouco mais além, fora da influência daquela maré traiçoeira. Não sabia como faria para alcançar o barquinho, mas imaginou que alguém deveria lhe jogar uma corda ou algo parecido, puxando-a a bordo antes que as vagas a atirassem contra as rochas do cabo. De qualquer forma, teria que saltar ao mar. Não teve tempo de pensar em muita coisa. Enchendo-se de coragem, deu 2 passos em direção às pedras. Ia começar a subir, quando ouviu um estalido do outro lado. Olhou na direção daquele ruído e estacou abismada. Do fundo escuro da gruta, dezenas de homens apareceram, apontando para ela suas espadas ameaçadoras. Gisele não teve dúvida. Agarrou-se às pedras o mais que pôde e começou a subir, rezando para chegar ao barco antes que os soldados a alcançassem. Quando ergueu os olhos, outra surpresa. Ao invés de o barco se aproximar do promontório, começou a se afastar em direção ao alto mar. E foi então que ela compreendeu tudo. Diego a traíra. Esperara até que ela lhe revelasse onde escondera seu tesouro. Facilitara-lhe a fuga e a entregara a amigués. Ficou desesperada. Não havia para onde fugir. Pensou em voltar pelo mesmo lugar por onde viera, mas não havia tempo. Os homens se aproximavam cada vez mais e conseguiriam facilmente detê-la naquela subida íngreme. Não tinha escolha. Ou ia avante,
ou seria capturada e morta. Começou a subir pelas pedras, em direção à parede do penhasco, rumo à ponta do cabo. Quem sabe não poderia atirar-se ao mar e nadar até o outro lado da montanha? Não sabia o que encontraria lá, mas deveria haver uma praia ou uma baía. Quando atingiu o caminho que circundava o morro, ergueu o corpo e levantou os olhos mais uma vez. Sentiu medo, tanto medo que pensou que fosse desmaiar. Vistas de baixo, as ondas pareciam ainda maiores e engoliam as pedras com uma fúria sem igual, respingando o caminho por onde ela teria que passar. Se fosse apanhada por uma onda, ser-lhe-ia impossível escapar. Mesmo apavorada, seguiu em frente. Era sua única saída. Os homens de Miguez também já começavam a subir nas pedras e logo a alcançariam. Uma onda estourou a poucos centímetros e o repuxo quase a arrastou, mas ela conseguiu se sustentar e correr. Gisele deu um passo trôpego para junto da parede de pedras. Aí, colocando seu corpo e experimentando nas pernas a friagem da água. Coração aos pulos, sentiu na pele a iminência da morte. Os soldados pareciam temerosos e recuaram, hesitando em seguir avante. Era loucura demais. Estacaram onde estavam e ficaram apenas olhando, como se esperassem que algo acontecesse e a levasse de volta para eles. Sem lhes prestar mais atenção, Gisele, corpo ainda colado nas pedras frias do penhasco, foi se arrastando lentamente, sentindo as pernas tremerem com o estrondo das vagas diante de seus olhos. Já ultrapassara a metade do caminho, quando ouviu um novo alvoroço. Olhou novamente para a praia e notou que os homens haviam recuado e que outros se aproximavam. Gisele percebeu que eram arqueiros. Iam atirar nela. Com o corpo trêmulo, começou a chorar e continuou a arrastar-se, tentando não encarar as ondas que se agigantavam diante de seus olhos, avançando cada vez mais por cima das pedras à frente, que agora começavam a declinar para dentro da água cinzenta. A primeira flecha passou zunindo pelo seu ouvido e quase a acertou, mas foi desviada a tempo pela ventania. Os arqueiros, porém, não se deram por vencidos. Armaram-se novamente e tornaram a atirar, mas as flechas não conseguiam alcançá-la, perdendo força ante o vento que soprava em direção contrária. Sua pele já estava ferida e sangrando, esfolada que fora pelas rochas pontiagudas do penhasco. Gisele parecia nem sentir a dor. Depois de tudo por que passara, até que aquilo não era tão mal. Apesar das feridas que trazia e do corpo dolorido, ainda conseguira juntar forças para fugir e chegar até ali. Não iria desistir agora. Cada vez mais se afastava dos homens. As flechas não a atingiam, e Gisele pensou mesmo que estivesse fora de seu alcance. De repente, cessaram por completo. Os arqueiros pareciam haver desistido e aguardavam em posição de ataque. Mas alguém não desistira. Gisele já o havia visto uma vez, há muito tempo, quando ele a fora buscar para ir à masmorra ver Manuela. Era homem da confiança de Esteban. Estava certa. Aquilo a encheu de tristeza. Então, aqueles soldados estavam ali não amando de Miguel, como a princípio pensara, mas do próprio Esteban. O soldado olhou para onde Gisele estava, estudando rapidamente o local, e soltou a armadura e a espada no chão. Começou a subir pelas pedras, com habilidade e destreza, erguendo-se com cuidado e evitando o encontro com as ondas, logo chegando à encosta por onde ela se arrastava. Sem nem olhar para o mar, encostou-se à parede e começou a arrastar-se também. Gisele se apavorou. Estava claro que ele a alcançaria em pouco tempo, antes mesmo que ela pudesse atingir a ponta do promontório,
e subir na plataforma. Tentou andar mais rápido, mas as ondas a detinham. Elas pareciam estourar cada vez mais perto agora. E não foram poucas as vezes em que tivera que parar para não ser atingida pela sua fúria incontida. Quase no final, estacou novamente. As pedras adiante, que protegiam a pequenina trilha encostada na montanha, praticamente desapareciam sob a água, e as ondas ganhavam força, chocando-se contra o promontório com mais violência. Se conseguisse ultrapassar esse ponto, poderia começar a subir para a plataforma, de onde se atiraria no mar. Seria preciso esperar o repuxo e atravessar depressa. Gisele parou. As ondas espancavam com furor, arrastando tudo, e ela voltou a tremer. Sentiu o perigo bem abaixo de seus pés e se deu conta de que não havia nada que a sustentasse se caísse. Ela olhava do homem para as pedras, enquanto que ia se aproximando cada vez mais. Começou a se desesperar. As vagas não davam trégua, estourando uma atrás da outra, e o intervalo entre elas não era o suficiente para que atravessasse. Seria atingida em cheio e arrastada antes que pudesse começar a subir para a plataforma. Foi quando o homem chegou mais perto, tão perto que seus dedos roçaram nos dela, e Gisele não teve mais dúvidas. Ou atravessava, ou ele a agarrava. De qualquer forma, iria morrer. Tomou uma decisão. Esperou até que a última onda explodisse contra a rocha e recuasse, e avançou rapidamente, mas não tão rápido a ponto de evitar o choque com a nova onda que estourou em seguida a primeira, tão grande que logo a encobriu. Apesar de atirada contra a parede com força descomunal, Gisele ainda teve forças para se segurar nas pedras, mas o repuxo foi tão violento que ela não conseguiu manter-se agarrada, sentindo-se arrancada do chão e envolvida pela espuma branca e gelada da onda. Subitamente, seu corpo todo estremeceu como se estivesse sendo embrulhada e sacudida por imensa massa cinza. Estendeu os braços para a frente e percebeu que não alcançava nada além da parede líquida e cinzenta que a ia tragando. Sentiu-se arrastada, esticou ao máximo a ponta dos pés, tentando tocar algo sólido. Em poucos instantes, viu-se coberta pelo mar, sendo levada cada vez mais fundo. Seu corpo, apanhado pela correnteza, era agora levado para longe. Não teve tempo de chorar. Já havia engolido muita água e começou a sufocar. Não lutava mais. Era inútil. Seu corpo continuava sendo arrastado pela correnteza, e ela sabia que o fim era inevitável. Tentou não abrir a boca para não engolir água. Em dado momento, sentiu-se asfixiar. Inspirou profundamente pelo nariz e sentiu a corrente de água invadindo os seus pulmões, ao mesmo tempo em que fragmentos de sua vida lhe vieram à mente em questão de segundos. A última coisa em que pôde pensar foi na solidão. Nunca antes, em toda a sua vida, Gisele havia se sentido tão só. Deixou-se dominar por profunda tristeza, vendo-se na iminência da morte, sozinha no fundo do oceano, sem ninguém com quem compartilhar a sua dor. As testemunhas silenciosas de seu suplício jamais poderiam atestar a dor daquele momento. Gisele sentiu-se morrer em completa solidão. O corpo, livre e solto no mar, distante de tudo o que um dia representara a sua vida. Com um movimento mecânico, parou onde estava e ficou olhando seu corpo sendo arrastado para o fundo do oceano. Como é que aquilo podia estar acontecendo? Não havia morrido? Morrera. Gisele não sabia explicar, mas estava quase certa de que havia morrido. Seu corpo provavelmente se fora, e o que permanecia ali era tão somente o seu espírito. Desgrudara-se da matéria
e continuava boiando na água, ainda imersa, confusa demais para entender o que estava acontecendo. Será que ainda respirava? Aterrada, balançou a cabeça de um lado para outro e percebeu que ainda continuava no fundo do mar. Corpo ou espírito? O fato é que não estava mais sendo arrastada. Teria tudo sido ilusão e ela ainda permanecia viva? Subitamente, sentiu que o ar lhe faltava. Estava viva. Os mortos não precisavam respirar. Então não morrera. Desmaiara talvez, mas estava viva. Viva! Capítulo 1. Já passava das 8 da manhã quando Esteban acordou. Tinha tido um dia cansativo na véspera. Foram muitos os interrogatórios que tivera que presidir. O último, de um camponês acusado de pacto com as trevas, deixara-o particularmente esgotado. Fora difícil fazer o homem confessar, mas Esteban acabara convencendo-o. Não conseguira, porém, misericórdia para o seu crime. O homem seria executado na fogueira dali a alguns dias, como forma de purificação de sua alma possuída. Inspirou profundamente o ar da manhã e deixou que o sol atingisse seu rosto. Gostava de sol. Passava grande parte do tempo no calabouço, interrogando os prisioneiros, e sua vista já começava a se ressentir da escuridão. Esperou mais alguns minutos até se levantar. Em breve teria que acompanhar o arcebispo de Madrid em uma importante visita às masmorras de Servilha. Havia terminado de se vestir quando ouviu suaves batidas na porta, que se abriu devagarzinho. Um rapaz entrou e falou baixinho. Sou eu, monsenhor. Juan. Não queria acordá-lo, mas é que está aí a senhorita Gisele. Esteban não lhe deu tempo de terminar e respondeu apressadamente. Diga-lhe que me encontre na antiga capela. Juan saiu sem dizer nada. Era apenas o menino de seus 18 anos, salvo pela bondade e generosidade de Esteban Navarro. Os pais haviam morrido quando ele tinha apenas 3 anos, vítimas do Santo Ofício, acusados de bruxaria. Navarro, por piedade, havia intercedido pelo menino e pedido para tomar a frente em sua educação, o que lhe foi permitido, graças ao enorme prestígio de que gozava na igreja. Criou o menino como se fosse seu filho, dedicando-lhe um amor sincero e paternal. A passos rápidos, Juan correu a avisar Gisele e seguiu a seu lado, em silêncio. Gisele era uma moça muito bonita e Juan estava apaixonado, embora não ousasse partilhar seus sentimentos com ninguém, principalmente com Monsenhor Navarro. Se ele soubesse, era bem capaz de castigá-lo. Em silêncio, abriu a porta para que Gisele pudesse passar e tornou a fechá-la. A moça se virou lentamente, sem lhe dirigir a palavra, e foi andando em direção ao altar de imagens velhas e descascadas. Fitou o semblante suave da Virgem Maria, ajoelhada aos pés da cruz, e desviou o rosto, acabrunhada. Não queria nada com santos e virgens. Esperou por cerca de 20 minutos até que Esteban aparecesse. Ele entrou apressado, e Gisele logo se atirou em seus braços, beijando-o com impetuosidade. Esteban correspondeu ao beijo sem muito ardor, mas ainda assim amaram-se ali mesmo, no chão, sob os olhos marejados da Virgem. Depois que terminaram, Gisele vestiu-se às pressas, de costa para a imagem, e esperou até que ele falasse. Lamento tê-la feito vir aqui, mas espero a visita do arcebispo de Madrid e não pude me ausentar. Tenho uma nova missão para você. De quem se trata? Tornou ela sem muito interesse. Dom Fernão Lopes de Queiroz. O comerciante de sedas? Esse mesmo.
Desconfio de seu envolvimento com uma descendente de mouros. Envolvimento com mouros era considerado uma alta traição à Igreja. Os mouros eram hereges, uma vez que não professavam os sacramentos romanos. Mesmo aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, os chamados mouriscos. O que quer que eu faça? O de sempre. Não será muito difícil. Ouvi dizer que Dom Fernão, apesar de apaixonado pela tal moura, tem uma queda especial por mulheres bonitas. E a moça? Quero-a também. Prendendo-o, não será difícil chegar a ela. Afinal, foi ela quem o seduziu com suas heresias e costumes profanos. Esteban se retirou e Gisele esperou cerca de 5 minutos para sair também. Do lado de fora, oculto atrás do muro, Juan já a aguardava. Depois que ela saiu, foi trancar a porta. Do alto das escadas, ficou vendo-a afastar-se, pensando em como seria bom poder estar com ela, fazer com ela as coisas que Monsenhor Navarro fazia. Já em casa, Gisele pôs-se a pensar. O que faria para se aproximar de Dom Fernão? Gisele era o que se poderia chamar de espiã, amante de Esteban Navarro, cardeal inquisidor do Santo Ofício. Tornara-se sua delatora oficial. Monsenhor Navarro, como era conhecido pelos fiéis, era ardoroso defensor da fé católica e não permitia que ninguém a ela se opusesse, lutando com todas as suas armas e forças contra o que ele chamava de herege. Qualquer um podia ser herege, qualquer um que não professasse a ideologia católica da época incorria no grave crime de heresia. Judeus, mouros, feiticeiros, sodomitas, bruxos, qualquer um. Esteban envidara as mais ferrenhas perseguições contra os hereges, acreditando estar defendendo e preservando a verdadeira fé cristã. Julgava-se juiz da vontade divina, a quem fora outorgado o direito de reprimir e punir todo aquele que tentasse macular os dogmas católicos. Seus métodos, embora cruéis, eram considerados adequados para a salvação das almas caídas no pecado, e a tortura nada mais era do que instrumento divino de purificação. Essa era sua crença. Os artifícios utilizados para prender os hereges, por mais desleais e sórdidos que pudessem parecer, eram justificados pelo bem que ele julgava fazer àqueles apanhados em pecado. Para prender os hereges, Esteban contava com o concurso dos delatores. Qualquer um podia denunciar uma heresia, sendo mesmo um dever de todo cidadão temente a Deus. E era exatamente isso que Gisele fazia. Dona de uma beleza exótica, além de profunda conhecedora de magia negra, era-lhe muito fácil atrair e seduzir os suspeitos indicados por Esteban. Deles, obtendo as duvidosas confissões que serviam de base à instauração dos processos. Os hereges, em sua maioria, eram pessoas muito ricas, cujos bens eram logo confiscados pela Igreja. Como prêmio ao delator, cabia-lhe metade do patrimônio do acusado, ficando a outra metade em poder do clero. Nessas circunstâncias, Gisele enriqueceu, juntou uma boa soma em ouro e joias e comprou uma bonita e confortável mansão nos arredores de Sevilha, onde vivia em companhia de 2 escravas negras, Belita e Belinda, compradas de um mercador português. Entrando em casa, Gisele seguiu direto para o porão, abriu a pesada porta e entrou. Era ali que se dedicava à arte da magia. Havia vidros com líquidos estranhos, raízes de plantas desconhecidas, caixas com insetos e aranhas, ossos e caveiras, sangue de diversos animais, engarrafado em pequenos frascos e cuidadosamente dispostos sobre uma prateleira. Mais ao fundo, encostado à parede, uma pesada estante de livros,
repleta de volumes sobre magia e conhecimentos ocultos. Tudo ali tinha sua serventia. Sempre que se deparava com um caso importante ou difícil, recorria a seus apetrechos de bruxaria. Era o caso de Dom Fernão. Embora Esteban lhe garantisse que o homem tinha lá as suas fraquezas por mulheres bonitas, era bom não facilitar. Ele podia estar muito apaixonado pela tal Moura, e ela talvez encontrasse alguma dificuldade para seduzi-lo. Juntou alguns ingredientes, apanhou um livro de capa negra e abriu-o sobre a mesa. Escreveu o nome completo de Dom Fernão, com sangue de bicho, e pôs-se a preparar seu feitiço. Ela não tinha nenhum objeto que lhe pertencesse, o que teria facilitado as coisas, visto que dele poderia extrair sua própria energia. Mesmo assim, preparou tudo. Invocou os espíritos das trevas, ofereceu-lhes presentes e sangue de animais, prometendo-lhes carne fresca de bode, caso conseguisse alcançar seu intento. Depois que terminou, saiu e foi para a floresta, onde costumava colocar essas oferendas. Escolheu um canto mais escuro e afastado, e depositou tudo no chão, invocando novamente os espíritos das trevas, que logo acorreram sequiosos de sangue. Recitou algumas palavras extraídas do livro, espargiu pó de ervas e minerais poderosos pelo chão e voltou para casa. Já estava pronta para se encontrar com Dom Fernão. Continua no capítulo 2. Até lá!